Podcast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TOTOS Developers Podcast. Eu sou Ricardo Manzano, gerente de desenvolvimento e suporte, serei seu host. E hoje a gente tem um assunto muito bacana aqui sobre um produto da TOTOS, que é o Fluig No Code, que a gente vai desenrolar ele aqui com vocês. Vou começar a apresentar a galera aqui que vai participar com a gente. Vou começar com a Andressa Souza. Manda aquele alô pra gente, por favor. Oi, gente, eu sou a Andressa Souza, trabalho aqui na equipe de Process do Fluig, trabalho na área de documentação já há 4 anos. Show de bola. Mais uma menina aqui com a gente, aqui a Flávia Gislon. Acertei? Gislon. Gislon. Então, desculpa, eu sempre erro o nome, não liga. Todo podcast eu erro o nome de alguém. Tranquilo. Bom, pessoal, meu nome é Flávia, trabalho no Fluig já há quase uns 7, 8 anos. Sou Product Owner, dona do produto, traduzindo para quem não conhece. E trabalho com algumas frentes aqui da parte do Fluig No Code, com alguns apps do Fluig No Code. Show de bola. E fechando o time aqui de visitas, o Rafael Bittencourt. Esse eu sei que eu acertei. Opa, com certeza. Bem, pessoal, eu sou o Rafael, eu sou Product Owner no Fluig. Eu trabalho com o TOTOS Fluig Plataforma e o TOTOS Fluig No Code. E é isso. Show de bola. E hoje temos mais uma apresentação aqui. Um novo co-host para ajudar a gente, na verdade para me ajudar aqui, né? Já é figurinha carimbada aqui no podcast, Joseph Marques. Manda novamente um alô, Joseph. E aí, pessoal, meu nome é Joseph. Quero agradecer o convite para ser co-host aí do podcast agora. Dizem que o último podcast foi muito bom, né? Foi tão bom que acabaram me botando de co-host aqui para participar ativamente com o pessoal aí. É que, na verdade, co-host fala menos. Eu acho que foi por isso, né? Mas tudo bem. Isso aí depois a gente discute entre eu e você. Zoeira. Não, foi muito bom. A gente tem muito assunto aqui para desenrolar, então vou começar a primeira pergunta aqui do primeiro bloco e, obviamente, tem que ser: o que é o Fluig No Code? Fluig No Code significa basicamente sem código, né? Ou seja, ele é um novo jeito da gente interagir com a criação, mas sem a necessidade de programar efetivamente. Então, basta apenas a gente escolher o que a gente quer, arrastar para criar o nosso projeto, né? E o Fluig No Code, ele possibilita que qualquer pessoa crie site, formulário, interface, processo, sem nenhuma ajuda da TI. E claro, tudo isso em nuvem, o que possibilita o armazenamento dessas informações de forma segura. O Fluig No Code, ele precisa ser instalado? Bom, Manzano, o Fluig No Code ele não precisa ser instalado, tá? Ele é totalmente SaaS. Então, o cliente, ele compra o Fluig No Code e ele consegue já sair usando, sempre se preocupar com instalação, com maquinário, né, com implantação também, porque ele é totalmente plug and play, que a gente chama, né? Sai, compra, já sai usando, já sai usufruindo de todos os benefícios que a gente traz dentro do produto. Cara, isso é bem bacana. Isso é bem legal. Então eu vou já dar uma atropelada aqui, falar um pouquinho do Momento Pimenta. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês. O Fluig No Code, ele pode ser considerado uma versão do Fluig Plataforma? Bom, Manzano, a solução do Fluig No Code, ela é vendida separadamente. Mas os clientes que já possuem o Fluig Plataforma, eles têm o direito ao plano Essentials, que é o plano básico, o primeiro plano, né? Que ele é composto por 3 apps, que são o Forms, o Pages e o Tasks. Então é basicamente isso. Eu conheço um pouquinho de Fluig, né? Não sou um super especialista em Fluig, mas eu lembro lá do Fluig para fazer aqueles workflow lá. Esse No Code, ele segue na mesma linha? Ele não segue não, porque na verdade lá no Fluig Plataforma, né, que é esse que você conhece, ele tem muito mais codificação, ele é muito mais hard, digamos assim, né? Ele precisaria de, realmente, uma equipe de TI para estar auxiliando você para criar, né, algum processo, alguma coisa lá dentro. E o No Code, a ideia é justamente ao contrário, né, que o nosso usuário da ponta, né, o nosso usuário de uma área comercial, de uma área de marketing, consiga acessar, né, o nosso produto e a partir dele mesmo, do conhecimento dele mesmo, criar o seu próprio site, criar o seu formulário lá dentro. Então, ele não teria linha de código, né, que a gente comenta aqui. E complementando ali, né, a plataforma, ele é composto vários cards, que são os módulos, e como bem disse a Flávia, a gente tem a questão de hard code, né, e seria a questão de low code, baixa codificação. Então, a gente consegue ter vários tipos de customizações, tipos de aprovações, alçadas, integrações, né, enfim. Já aqui no Fluig No Code, a gente consegue estar dando esse empoderamento às áreas de negócio, e ela não fica dependente da área de TI. Então, a pessoa que tem um conhecimento, ela já consegue, com poucos cliques, sem codificação, estar acessando a solução que ela precisa, e em pouco tempo ela já consegue liberar sem fazer grandes treinamentos e tal. Então o usuário, pelo que eu entendi, tem que conhecer do processo, mas não precisa conhecer uma linha de código. Eu tô certo? Não, com certeza, exatamente. É isso mesmo. Bacana. Se ele sabe o que ele precisa fazer, a gente tem a solução. Show. Agora eu vou ter que fazer uma segunda pergunta no Momento Pimenta,
que é de coder pra não coder, né? Eu já tenho 30 anos de dev, o Joseph tem mais de 20 que eu sei, agora eu quero saber. Esse cara vai assustar quem programa, quem vive de if e else? Não, pelo contrário, né? Na verdade, são universos diferentes, são universos distintos. Respondendo até umas perguntas um pouco mais pra frente, né? A gente continua tendo a nossa linha de Fluig plataforma, que ela atende um universo, e a gente tem a nossa linha, né, de Fluig no code que atende outro universo, tem propósitos distintos. Eles podem ser complementares, mas não substituto. Achei que ia pegar você pelo pé e não consegui, gostei de ver. A resposta foi boa. Parabéns. Aí, entrando aqui no nosso próximo bloco, a gente vai fazer uma comparação entre no-code e o Fluig plataforma. Então, para a primeira pergunta aqui, eu pergunto, existe integração do Fluig no-code com o Fluig plataforma? Sim, a gente tem aplicativos já que possuem essa integração com a plataforma, né? Esse semestre aí a gente lançou algumas novidades ali dentro do Fluig com relação a isso. Um dos nossos exemplos mais recentes é do Forms, que ele pode ser integrado agora dentro das comunidades do Fluig plataforma. Então ele veio com bastante novidades ali em questão de inserir anúncios nas comunidades, né? A gente usar desses formulários que a gente cria dentro do app e passa para dentro da plataforma, né, de forma mais fácil, de forma integrada. Então isso ficou bem bacana aí. E também, a gente consegue utilizando tanto o Forms, que é um aplicativo, né, como o Tasks, que é um outro aplicativo, um para formulários e um para tarefa, utilizando eles dentro do Fluig plataforma, como widgets, né, hoje tem a configuração lá de alguns widgets, e agora com essa integração a gente ampliou, né, as possibilidades. Eu acho que é bem importante também a gente salientar, né, e fazer uma propaganda já também pra galera que tá ouvindo a gente, que for cliente Fluig plataforma, ficar ligado nessas atualizações nossas e, se possível, né, fazer atualização pra ficar mais perto aí do que a gente tem lançado novo, que é bem importante a gente fazer essa chamada também. Nós aqui do lado de produto, a gente sempre trabalha com muito carinho aí pra lançar bastante novidade aí pra vocês. Pra quem já usa, né, a gente que, por exemplo, dentro da TOTS, a gente usa o Google Docs aqui, né, o G Suite, né, a gente tem lá o Forms lá, certo? A gente usa até bastante esse cara aqui. Por que um cliente deveria usar o Fluig Forms aí em vez do Google Forms, por exemplo? Antecipou o momento pimenta aqui, vocês viram, né? O Joseph já veio mostrar o que veio. É isso aí. Te vira, cara. Eu tô aqui pra causar mesmo. E ele também. A força, do no-code está justamente na integração dos aplicativos, né? No seu próprio ecossistema. Um aplicativo, ele fortalece o outro e ainda a gente tem essa integração que a gente fez com o Fluig plataforma. Então, é um pacote que a gente tem ali que, se a gente olhar meramente o formulário lá, ele é um simples formulário do Google, né? Não desmenosprezando, né, o formulário do Google, longe disso, mas ele não vai ter integração com o Fluig plataforma, como a gente fez aqui em comunidades, como widgets. Ele não vai ter essa integração com outros aplicativos que a gente já tem aqui internamente. Então esse já é um ganho que a gente tem. Convenceu, Joseph? Opa, com certeza, né, cara? Acho que a principal palavra aí, que eu levantei a bola, eu deixei o cara cortar, né? É a palavra certa aí, eu acho que chave é a integração, né? Show. E é uma coisa que a gente toma muito cuidado aqui na TOTS, né? Que são várias marcas, vários RPs, várias linguagens. A gente toma muito cuidado para que todas elas conversem bem entre si. Show. O Connector é um dos caras que tá aí já há um bom tempo dando essa força pra gente, para que as marcas se falem. Show de bola. E por curiosidade, da onde que surgiu a necessidade de vocês criarem essas ferramentas no Code? Quem que teve essa super ideia? Acho que foi necessidade do mercado mesmo, né? Do momento atual, que a gente tem muita coisa rodando em app. Acho que não ia ser diferente dentro do Fluig. Mesmo com plataforma bem consolidado, a gente consegue ter uma outra gama de usuários, a gente consegue pegar um outro fluxo ali de trabalho, né? Que os apps trazem essa mais comodidade, mais agilidade pro dia a dia, né? Se assim a gente pode dizer. A gente tem, um case, que a gente pode falar agora de pronto de um cliente, e ele faz toda a gestão, de projetos na equipe dele, e ele usou a nossa solução para fazer esse aporte, para fazer esse apoio. Então ele consegue ter essa gestão de equipes, consegue fazer a gestão de tarefas, gestão de projetos. E a nossa solução, né, a gente teve vários feedbacks com ele, que apoiou tranquilamente, ele conseguiu ter uma boa gestão que antes faria por e-mail, fazia por comunicadores que existem aos montes, conversa de corredor, e hoje, ele consegue ver a equipe, né, no total, como é que tá trabalhando, consegue gerenciar reuniões, a documentação que envolve, consegue criar essa questão de tarefas, a gente consegue passar essa visão de gestão de processo não estruturados, né, que seria uma visão ágil, que seria por Kanban,
run, então o cara consegue estar alocando ali as pessoas trabalhando e o ganho que ele teve foi muito grande. Tanto é que vai virar ainda um case nosso aí. As demandas também, né? Acho que é bem importante a gente frisar que as demandas às vezes chegavam por diversos locais, nem o Rafa comentou, chegava por e-mail, chegava por conversa de corredor. Então o cliente conseguiu usar as nossas ferramentas, usar a nossa solução para montar um fluxo para chegar essas demandas de uma forma mais organizada, né? Na fila de trabalho ali da equipe dele próprio. É um baita case que a gente consegue mensurar e trabalhar com todos os apps ali que nós oferecemos. E todos eles trabalhando em conjunto, chega no final numa solução bem bacana aí para o usuário. Então esse Flug No Code não foi só um tiro no escuro, foi já uma solução encaixadinha para o cliente. Bacana. Jamais tiro no escuro. A gente sempre tem um alinhamento internamente aqui, né? Que é tanto a parte comercial, como a parte de equipe de atendimento, a parte de experiência do usuário, a parte do time de produto, enfim, todo o nosso time Fluig, vamos chamar assim, é feita uma venda consultiva, né? Então, a pessoa, ela é instruída se realmente vai atender o negócio dela, vai atender a solução. O que acontece muitas vezes é as pessoas, né, no seu dia a dia, não conseguem, às vezes, dar uma atenção para os usuários finais. Então, nessas conversas que a gente tem com os clientes, né, nesse bate-papo, a gente consegue pegar isso e fazer uma orientação para eles, né? A gente tem treinamento que a gente dá para eles também, a gente tem nosso material de documentação, que mais para frente a gente vai passar aí. Não, e faz todo sentido, né, cara? É melhor conhecer o mercado e oferecer pro mercado uma coisa que é necessária do que eu imaginar uma coisa e procurar quem vai estar interessado nela. Seguiram o caminho certinho. É isso aí. E para a segunda pergunta aqui desse bloco, eu quero saber, é preciso ter o Fluig plataforma para adquirir o Fluig No Code? Então, Manzano, não precisa. Acho que é algo que às vezes assombra aí o pessoal fica na dúvida, né? O que é, o que não é, preciso ter, preciso não ter. Então, o Fluig plataforma é um produto, o Fluig No Code é outro. Eles são complementares, mas as compras são totalmente individuais, né? Eu posso comprar tanto o Fluig plataforma e eu posso comprar o Fluig No Code, que é o que a gente tá comentando aqui hoje, né? Hoje o foco é mais no nosso produto Fluig No Code em si. Mas é meia mussarela, meia calabresa. Que eu quiser, eu mando pra dentro. Exatamente. Gostei de ver. Tá vendo? Eu não sou tão tapado quanto eu pareço, não. Gostei de ver. Essa solução é para só grandes empresas, pequenas empresas? Qual que é o mais indicado? Bom, ele pode ser para pequenas empresas, médias, mas nada impede que uma grande empresa também adquira ele e empodere, né, as áreas de negócio dela. Então, eu posso ter as áreas de negócio de uma grande empresa com acesso ao Fluig No Code e agilizando ali os processos que ela tem, agilizando os fluxos de trabalho. Então, a própria área de negócio, que é isso que a gente quer, né, empoderar essas nossas áreas de negócio, sem precisar passar por um fluxo de TI, sem precisar, né, esperar um desenvolvedor criar alguma coisa para essa área, né? Então, o Fluig No Code vem para suprir justamente essa demanda. Então, aí a gente atende de pequena até grande porte, sem problema algum. Bacana. E aproveitando que o Joseph falou de grandes empresas, imagina que eu tenho um setor lá com 80 pessoas. Eu conseguiria que essas 80 pessoas criassem seus próprios aplicativos? É uma coisa simples de fazer? Requer algum pré-treinamento? Como que seria esse setup delas? Com certeza, né? Quando o usuário acessa a nossa ferramenta, ela escolhe qual é a solução que ela quer trabalhar. Muitos dos nossos apps já têm uma visão de boas-vindas, quase um onboard, que vou chamar assim, onde tem um videozinho explicando como funciona e com poucos cliques ele já é bem intuitivo, tá? Ele já consegue estar criando e estruturando o que ele precisa. Como suporte, como apoio, a gente também tem o Fluig Academy, que a gente tem alguns treinamentos lá e um deles é justamente para as nossas soluções. Então, se a pessoa, né, a usuária, ela entrou ali, viu o videozinho, começou a criar, teve alguma dificuldade e tal, quer ver algo a mais, a gente também tem, é algo gratuito, né, a gente passa ali o treinamento para a pessoa, acho que o treinamento é em torno de 2 horas, tá tranquilo. E também, né, a gente tem nosso canal aqui, né, que é o time de atendimento do Fluig, então ele tá sempre às ordens, né, para tirar dúvida, instruções em gerais, estamos aí. Eu trabalho nessa mesma empresa que o Manzano aí, de 80 pessoas aí. Se eu quiser contratar amanhã um Fluig, né? Eu vi que eu tô aqui, já acessei a página de vocês aqui, já tô fuçando ela e pegando informação aqui, né? Se eu pegar esses 15 dias grátis aqui, quanto tempo eu já consigo sair usando ele aqui, trabalhando e brincando com ele? Agora, na hora. É agora. Exatamente. É criar o teu trial ali e sair usando. Ah, tudo publicadinho no ar já, redondinho, pronto pra botar os 80 pessoas sair brincando com ela. Exatamente, já consegue utilizar. E assim, no final da tua conta do trial, né, que você fizer, a gente acaba entrando em contato com o cliente, perguntando se ele quer continuar, se ele vai querer comprar o produto em si. Se você quiser adquirir, né, no caso, você pode até escolher entre ficar mesmo com esse próprio ambiente que foi criado, no caso, né. Poxa, vamos supor que comecei a criar o trial, gostei muito, já tô populando aqui, já tô criando como se fosse minha empresa real. Posso continuar usando esse mesmo ambiente aqui? Vai poder daí, tá? Então,
Então, não se preocupe, já pode sair usando para depois a gente faz a negociação. Bacana, já vou testar aqui, hein? Cara, fantástico. O cliente primeiro vai usar para depois comprar. Perfeito. Não podia ser mais fácil para o cara degustar a solução. Show de bola. Então vamos aqui para o momento pimenta desse bloco aqui. Eu queria saber, o Fluig No Code é uma continuação do Fluig Plataforma e quais são as diferenças entre eles? O Fluig No Code não é uma continuação, né, do Fluig Plataforma. Eles podem ser complementares, sim, mas aí aqui vou trazer aqui para vocês alguns exemplos, né, do que a gente tem no Fluig Plataforma e do que a gente tem no Fluig No Code. São comparativos, são coisas distintas, né? Por exemplo, no Fluig Plataforma você consegue desenvolver, né? Tem linha de código lá dentro. E já no Fluig No Code, não. É algo personalizado, sem código, é clique e arrasta, então tem totalmente um viés de usuário final, realmente, sabe? De usuário que não tem esse conhecimento técnico. A gente não quer passar para o cliente essa necessidade de ter uma pessoa técnica do lado dele, ajudando ele a fazer alguma coisa, né? Criar uma página, a criar um formulário, a criar uma equipe, enfim, a fazer todas as possibilidades, né, que o nosso no-code oferece. Além disso, o Fluig Plataforma, ele tem integração com RPs diferentes, né, com outros sistemas, e ele tem esse objetivo de ser a interface única de contato para o usuário. Por exemplo, preciso cadastrar várias informações para o campo de formulário do usuário lá no RH, lá no RM. Para eu não precisar abrir o RM, para não precisar fazer alguma coisa lá dentro do produto, do RM, por exemplo, lá no RH, o Fluig acaba sendo essa minha interface. Então, via APIs, via as integrações, ele seria esse ponto de contato, né, para o usuário final. E já o nosso Fluig No Code, não. Ele é nossa criação ali de solução integrada e nosso usuário tem acesso a ele, né? Não tem essa visão que o Fluig Plataforma oferece. Tem esse desenvolvimento, na verdade. A plataforma também, né? O Fluig Plataforma, ele tem uma visão mais robusta para uma empresa que tem TI, mais robusto realmente. Então, geralmente ele é indicado para média e grande empresa. Já o Fluig No Code, a pessoa pode nem precisar ter uma TI, na verdade. Ela não necessita ter isso, da estrutura dela. Pode ser para pequena, pode ser para o João da padaria, né? Que a gente costuma dizer. Então, o Joãozinho da padaria pode querer ter ali o nosso Fluig No Code, montar o site dele de divulgação dos produtos da padaria, ter esse fluxo de trabalho dele definido, então ter uma gestão ali dentro, né, sem precisar dessa parte de programação que a gente diz. Outra diferença também que a gente tem no Fluig Plataforma comparada com o No Code é que o plataforma ele pode ser SaaS ou pode ser on-premise, né? O SaaS que a gente diz é na própria cloud da própria TOTOS, por exemplo. E o no-code não, né? Ele é somente SaaS. SaaS, o usuário plug sai usando, né? E o no-code não, tem toda uma parte de implantação, né? Tem todo um projeto que acaba sendo envolvido normalmente quando é comprado. Então, acho que aí a gente tem dá para perceber bem, né? Que são produtos, um é bem mais robusto, né? Um traz uma gama de opções, de cards, que a gente chamava, né? Para o usuário final, para o cliente utilizar dentro da empresa dele, como comunidade, processos, gestão de documentos. E o no-code não, né? O no-code, ele vem com uma visão realmente de empoderar a área de negócio. Então, a gente traz umas visões mais simplificadas para o usuário conseguir entender e sair usando e ajudando ele no dia a dia, sem depender da área de TI. Eu só vou abrir um parênteses aqui rapidinho para explicar o que é o SaaS e o que é o on-premise. Nem todo mundo que escuta acaba sabendo, mas SaaS é software sob serviço. Então imagina que eu tenho um Netflix lá e ele já está prontinho. E o on-premise, eu tenho meu servidor, eu monto todo o ambiente dentro da minha própria casa. Só para quem não conhece a fundo sobre isso. Isso, e falando um pouco ali, né, foi comentado sobre cloud, né, a TOTOS tem o cloud, então para as empresas é bem importante, justamente por questão de segurança de dados, a questão da rápida implantação, a questão da flexibilidade que a gente tem, a diminuição dos custos, né, que estava na área da mão da TI da empresa, fica terceirizada, né, e a empresa consegue de fato estar focada na sua atividade principal, né, toda a parte da gestão de ambiente, sistemas, fica tudo com a parte do SaaS, que no caso aqui a gente fornece, né, com a TOTOS. Eu falo para todo mundo que SaaS é vida, cara. A pessoa se preocupa com o negócio dela. Deixa a gente se preocupar com o ambiente. Eu acho que isso aí não é um custo. Eu acho que é um baita benefício para a empresa hoje. As empresas estão começando a ver isso e na pandemia, a grande maioria descobriu o quanto vale a pena você ter alguém te ajudando com isso, né? Basicamente, te passar uma URL e ter o participante estar lá fazendo, produzindo, você não tem que se preocupar com nada disso, né? Pessoal, a gente está no podcast do TOTOS Developers, né? A gente falou para os clientes aí sobre a ferramenta, aquilo que ela tem de mais bacana e como ela é integrada com os serviços da companhia, né? Mas aqui a gente é developer. A gente quer saber qual que é a stack que vocês usam hoje para o desenvolvimento das ferramentas no-code de vocês. A gente utiliza, né, para o Fluig No Code, o Angular, que é uma da nossa tecnologia base aqui. Por que vocês adotaram o Angular?
Eu teria que trazer um dev pra ajudar a responder essa pergunta aí, gente. A gente Tá como vendo, da linha pessoal? de Aqui é negócio. a prova viva que dá pra você fazer um software sem ser 100% dev. O pessoal conseguiu entregar uma baita ferramenta aqui e o dev tá lá, esses horários, nós já estamos falando aqui, agora são 18h44, o dev já tá tomando uma cerveja. Ele nem sabe o que aconteceu. E o pessoal aqui tá usando a ferramenta que ele desenvolveu lá atrás. Bacana. Exatamente. E o Joseph chegou com o pé sujo de lama, né? Tá querendo pegar pesado. Nunca mais vão querer falar com a gente, Joseph. Cuidado aí. Prometo que eu vou pegar leve agora, vou ficar quietinho. Não, tem que perguntar, cara. Até eu pensar na próxima. Acho que vale a gente comentar, assim, né? Eu e o Rafa, nós somos da linha de negócio dos produtos, né? Então, até falando um pouco da estrutura, né? Eu não sou desenvolvedora, acho que o Rafa, não sei se já chegou a ser em algum momento, que às vezes a gente tem uma virada de chave na carreira, né? Não sei se o Rafa já chegou a ser, mas a Andressa, que tá com a gente também, é a nossa documentadora. Então, assim, viés técnico aqui, a galera tá meio por fora por enquanto. Mas de negócio, pode perguntar que a gente manja. Vamos pegar leve pra não perder os amigos, então, tá? Combinado. Eu programei, comecei minha carteira de trabalho como programador, né? Então, tinha diferença entre programador e analista. Programei em várias linguagens, Delphi, C++, Java, etc. Aí programei até em 4GL, aí fui indo para analista, Só que assim, hoje em dia tem muita separação, né? De front-end, back-end, full stack, outras tecnologias, versão focada já em web. Então, como mudou muito, a gente acaba assim, né, na área de negócio, conhecendo um pouco por cima ali, né, de como funcionam essas tecnologias, mas no dia a dia, na codificação, né, a gente não entra nesse mérito, né? A gente sabe que tem serviço da Amazon, tem vários serviços que rodam por aí, mas a gente cuida mesmo dos requisitos da camada de negócio, como vai funcionar, como vai entregar, se tem dependência cross ou não, entre os times, o que o mercado precisa, qual que é a dor, o que a gente precisa entregar valor realmente pro mercado. Daí, essa parte da tecnologia, né? A gente deixa com os devs, né? Eles que escolhem daí. Pelo menos você começou a falar algo que os nossos ouvintes conhecem, cara. Você começou a falar de código aí, agora o pessoal sabe do que a gente tá falando. Show de bola. Quais apps constituem o Fluig No Code? O Fluig No Code ele é composto pelo Pages. Pages é para criação de páginas e portais. A gente tem também o Collab, que é para fazer a gestão de equipes. A gente tem o Tasks, para fazer a gestão de tarefas. E temos também o Forms, que é para fazer toda a gestão de formulários. E temos o Flow, que é para fazer toda essa gestão de processos simples. Então aqui cabe um parênteses. É o mesmo processo que a gente tem no TOTS Fluig Plataforma? Não. Lá no TOTS Fluig Plataforma, a gente tem um modo robusto, um modo totalmente customizável. Tanto é que a gente consegue fazer processos lá, né, nesse modo de BPM, pela parte web. E uma parte totalmente mais completa, complexa, né, conforme a codificação que a pessoa precisar para atender a necessidade do negócio dela, ela consegue usar o plugin do Fluig Studio no Eclipse e lá codificação 100%. Então ela faz como ela quiser o formulário, ela consegue customizar a cara inteira do Fluig Plataforma. Aqui nessa parte que a gente está falando do Flow, que é a parte de gestão de processo, então a gente fala de gestão de processo simples. É onde que a gente consegue em poucos cliques a gente está entregando solução para o negócio para o cara, mas pensando numa linha de montagem, uma linha de produção. Então lá a gente vai ter integrações, vai ter alçada de aprovação, vai ter um monte de quesitos que aqui a gente tentou ser mais simples para estar entregando valor para o negócio. Então, a pessoa não precisa ser um gestor de processo, um analista de processo, ser um programador, um analista de sistema, não. Ela sabe que, eu quero fazer um pedido de compra. Como é que eu faço pedido de compra? Eu tenho que fazer uma solicitação. A solicitação tem que ter o quê? Pelo menos 3 orçamentos. Então, ela já tem uma ideia de como vai ser. Ela vem ali, já cria a tarefa, não precisa se preocupar em ficar modelando na tela como que vai ser esse desenho, porque o próprio aplicativo, ele já coloca ali a atividade na tela sequenciada. Então não precisa ficar se preocupando em puxar uma setinha para conectar uma atividade com outra e qual que são um componente da BPMN 2.0 que tem para atender, né, os processos lá do Fluig Plataforma, não. Lá é uma tecnologia, né, seguindo os conceitos universais de processo. Aqui a gente tem uma linguagem que a gente diz que é UPN, Unified Process Notation, que é uma notação mais simples de processo. Não precisa se apegar nesses detalhes, atividades intermediárias, finais. Então, enfim, ele coloca ali, eles colocam o tipo de atividade que ele quer, faz configuração quem quer o usuário, executor, qual que é o formulário que vai usar, se tem alguma regra para essa tarefa ser executada, então ela entra ou não, né, e ser executada, ou ela pula, enfim, coloca alguma observação e já poucos cliques já tá liberando e tá ali um processo, tá? É isso. O processo é simples, a resposta foi complexa, mas o processo é simples, gostei de ver. É bom fazer esse comparativo, né, porque muitos acham que, então eu tenho aqui o processo BPM, né, Workflow, no TOTS Fluig Plataforma, então o TOTS Fluig No Code é o mesmo, só que mais evoluído. Não, é um segmento, né, são necessidades diferentes, eles se complementam.
não é a mesma coisa, não é uma evolução dali. E tem focos separados também, pelo que eu vi, né? Você acaba conseguindo a mesma coisa, mas de maneiras diferentes. Alguns têm atalho. Bacana, deu pra entender direitinho. E eu que não conheço nada, confesso aqui, em público aqui, pros 10 milhões de pessoas que vão nos ouvir, que realmente não conheço nada disso e tô aprendendo junto com todo mundo aqui. Show de bola. E pra próxima pergunta aqui, quais os planos disponíveis por Fluig No Code? A gente tem 3 planos atualmente aqui no TOTOS Fluig No Code. A gente tem o primeiro plano, que é um plano Essentials. Ele é composto por alguns aplicativos, com algumas restrições, e à medida que o plano vai passando para outro, a gente tem uma maior capacidade. Então, o segundo plano seria o Pro, já engloba mais aplicativos, e o Enterprise, que é o nosso terceiro plano, que é o plano mais robusto, né? Pessoal, a gente vai deixar tudo isso aqui no keynote do podcast, então fiquem tranquilos, vamos encher vocês de informação aí quando vocês forem ouvir a gente. E indo aqui pro momento pimenta desse bloco aqui, vou perguntar como é que eu faço para adquirir. Vocês aqui me enrolaram, vocês falaram que era o momento pimenta, mas eu acho que não, isso aqui é um momento bem bacana para vocês, mas vou fazer a pergunta aqui. Como é que eu faço para adquirir o Fluig No Code? É bem tranquilo, tá? Bem simples. Nós temos 2 situações. Então, os já clientes e os novos clientes. Então, os clientes do TOTOS Fluig Plataforma, eles já têm direito, tá? Ao Fluig No Code. E ele já entra com o plano Essentials. Não tem custo algum. Acabei de escutar um cliente gritando aqui, o que eu já tenho direito e não tô usando? Pera aí. Boa. Então, esse é o momento. Para quem ainda não sabia, tá? A gente acabou divulgando, né? Em Release Notes, e-mail marketing, vários canais aí. E essa também é uma frente pra gente estar divulgando isso, justamente. Então, ele já tem direito para ativar essa oferta. Como é que faz? Então, basta acessar uma página ali que a gente tem do Fluig Developer. Ele acessa ali, tem todo o passo detalhado de como fazer essa ativação, tá? Tem todo descritivo, tem gifzinho animado mostrando como é que funciona. É bem simples. Depois a gente pode colocar também aqui, né? Colocar o link para você estar acessando lá. Bacana. E só pro pessoal não assustar, o Fluig Developer não é um concorrente do TOTOS Developer, pessoal. É voltado para as ferramentas dele. A gente tá aqui no Developers, tá só para falar besteira para vocês mesmo. Bacana. E pessoal, para os novos clientes, né? Então a pessoa ela não tem o TOTOS Fluig Plataforma, mas ela se interessou no que a gente está conversando com vocês aqui hoje. Como é que eu faço para adquirir? É simples. Então vocês vão lá, acessam a Store da TOTOS para adquirir a nossa solução e é bem simples, tá? Também a gente vai disponibilizar o link para vocês aqui. E para quem tá ouvindo agora, vai ter cupomzinho de desconto? Olha, a princípio, tá? Não engasga. Não, assim, a princípio a gente não tem, só que como tá vindo a Black Friday aí, a gente sabe que a TOTOS tá fazendo alguns movimentos, né, de desconto, de cupom para treinamentos, alguns outros apps, então fique ligado nos nossos canais, que coisa boa vem aí, tá bom? Show de bola. Se deixou o Joseph feliz, me deixou feliz também. Show de bola. E entrando aqui na nossa reta final, tem que perguntar um pouquinho sobre o futuro do Fluig No Code, né? Então fala pra gente, quais são as novidades aí? Então, pessoal, a gente falando aqui de forms, né, de formulários, a gente liberou essa gestão de acesso aos formulários e seus registros, tá? Para a gente aumentar a segurança e ter um maior controle dele. A gente também implementou ali a questão da data de expiração dos formulários. Então, dessa forma, é possível configurar o prazo de expiração para preenchimento por parte dos usuários. E para fechar aqui essa parte de formulários, né? A gente fez uma melhoria no componente de avaliação. Então, para melhorar essa experiência do usuário e deixar até mais flexíveis os critérios de avaliação. Então, tem muita coisa bacana aí vindo. Show de bola. Bom, pessoal, vou falar para vocês aqui as novidades também do Pages e do Collab. O Pages é o nosso construtor de sites, então a gente consegue criar portais, sitezinhos bacanas ali para a empresa, e a gente consegue agora criar portal dentro dele, né? Então esse portal, o que se resume? Consigo agrupar várias páginas minhas do meu site dentro de um único local em si, que vai ficar mais fácil de gerenciar as páginas, tá? Antes ficavam soltas dentro da solução, podendo colocar os mediadores, que quem teria acesso ou não para a edição dessas páginas, mas agora eu consigo criar portais e reunir todas as minhas páginas relacionadas em conjunto. E aí fica mais fácil a nossa gestão, as nossas edições também. E falando agora do Collab, que é o nosso produto mais bebê, que eu costumo dizer. É o nosso produto que foi lançado esse ano, tá? O nosso app foi lançado esse ano, que tem o intuito de ser o nosso gerenciador de equipes. Então, eu consigo criar equipes lá dentro dele, dizer se a equipe é pública ou privada, ter uma segurança maior se for uma equipe privada, onde vai passar por um processo de solicitação de acesso a essa equipe. Dentro de cada equipe, eu consigo organizar documentos, criar reuniões. E aí, falando de criação de reunião, né, a gente fez agora a nossa último lançamento, que é
é a nossa integração com o Google Meet. Então, eu consigo criar uma reunião, integrar essa reunião com o Google Meet, né? Então, vai criar esse link da sala da videochamada remota pelo Google, e também eu consigo deixar uma sala ativa dentro da minha equipe, se o gerenciador da equipe desejar, de fácil acesso, onde todo mundo consegue acessar uma videochamada mais fácil. Claro que todos os usuários que forem acessar essa videochamada, eles vão precisar se autenticar na conta do Google, né? É o processo padrão que a gente tem de integração com o Google em si. Mas aí não tem problema, né? Acho que pode ser tanto uma conta pessoal quanto uma conta profissional. E aí o usuário que se autenticando na conta do Google, ele vai conseguir usufruir ali dos benefícios dessa videochamada que a gente está oferecendo lá dentro do Collab. Além disso, também, né, dentro do Collab, a gente consegue agora ter uma possibilidade de notificações mais personalizada. Então, vamos supor, se eu estou criando uma reunião, por exemplo, eu consigo dizer se os meus participantes dessa reunião vão ter uma notificação dessa criação dessa reunião, que antes acabava sendo tudo padrão, né? A gente mandava sempre uma notificação, agora o meu usuário que está criando ou editando, ele vai poder decidir se ele quer enviar a notificação ou não dessa alteração, dessa criação. E além também, agora, a gente consegue incluir documentos dentro das reuniões. Então, para adicionar documento, ficou bem mais fácil lá para o usuário. E de agendar uma reunião, por exemplo, a gente já consegue anexar a pauta daquela reunião e mandar para todo mundo, que a galera vai receber o e-mail da notificação lá com o documento para ler antes da reunião acontecer. Esse é o esperado, pelo menos. É uma suite completa, então, né? É uma suite completa. A gente trabalha bem em conjunto aí. E dentro da equipe, por exemplo, a gente também tem as listas de tarefa, né? Consigo ter toda a gestão de tarefas da equipe, que é feita pelo aplicativo Tasks, né? Mas isso tá dentro da equipe, a gente consegue ter essa visão aí geral. Bem bacana. Vale a pena conhecer, tá, pessoal? Se vocês não conhecem ainda, vale a pena acessar e conhecer. Mas depois de tudo que vocês falaram, não ficaram com vontade de conhecer, eu não digo nada. Vamos ficar assim. A gente tem todas essas novidades, sempre tá atualizadas as nossas documentações. Fazer um jabazinho para as documentações também. A gente tá bimestralmente agora enviando e-mail marketing para os nossos clientes referente às novidades do no-code, principalmente, que é o que a gente tá com mais foco aí de lançar as informações para todo mundo, né? A gente tem também links direto para as documentações dos apps direto do portal do Academy, que é academy.fluig.com. Então vocês podem acessar o dev.fluig.com também e ficar por dentro de todas essas novidades e releases aí que a gente tá atualizando constantemente. O produto é prático e ainda tem documentação. Exatamente. Tem mais uma coisa que acho que é bem bacana de frisar aqui com o pessoal. O no-code, por ele ser SaaS, ele não precisa que você atualize ele. O cliente não fica com essa responsabilidade. Nós aqui, da parte de produto, quando tem uma nova versão para ser liberada, a gente se encarrega, a gente coloca no ar e todo mundo acaba recebendo. Tá todos os clientes na mesma versão, né? Então, eu acho bem interessante. É uma pegada diferente do Fluig Plataforma, onde o cliente avalia, recebe a atualização e ele avalia se vai atualizar realmente ou não. Então, fica esse processo mais moroso, mais delicado, né, de teste com a nova versão. Isso não fica a cargo do cliente ali no code, fica totalmente com a gente. Realmente é um produto SaaS, né? Continuous Integration e Continuous Deployment. Toda semana sai coisa nova, normalmente. Toda semana a gente rola atualização lá. Tanto para lançamento, quanto para também possíveis correções, né? A gente também não é 100% de ferro, né? Somos humanos e também a gente pode cometer algum erro e daí a correção lá sai toda semana também. E também toda a parte que a gente libera, né? Que foi falado aqui, a gente tem release notes, tem questão do e-mail marketing, a gente tem também essa questão do produtos.totos, né? Então toda a parte de negócio que foi liberada, não só para o Fluig, mas para outros soft produtos que a gente tem dentro da casa aqui, a gente também tem lá o que foi liberado, de uma maneira bem com a pegada de negócio mesmo. Pessoal, e depois desse banho de conhecimento que eles deram sobre vários produtos aqui do Fluig, a gente vai entrar aqui na nossa reta final. Então vou botar aqui o Joseph para trabalhar aqui no encerramento pela primeira vez. Manda aí aquele recado pra gente. E para vocês que acompanharam a gente até agora, né, não deixem de visitar o nosso portal developers.totos.com. Lá você vai encontrar materiais para tudo quanto é gosto que você tiver, desenvolvimento, UX, tudo que tiver lá. Inclusive, uma dos últimos posts que eu li lá foi sobre como contribuir com o POI, que é uma das libs que a TOTOS tem aqui de open source. Se você está interessado em trabalhar com essa camada de maluco que você ouve quase sempre aqui, procure uma vaga lá no totos.gup.io, lembrando que Gup é com Y. E se você está interessado em fazer um network ali mais próximo da galera, nós também temos nossos eventos e você vai encontrar eles lá em meetup.com/TotosDevelopers.
É isso aí, Manzano. Só não fica antenado quem não quer, cara. Aqui a gente tem informação pra dar, vender, emprestar e pra emprestar pro Fluig também. Show de bola. E aqui, no finalzinho, a gente sempre pede umas dicas aqui pros nossos participantes. Eu vou fazer a introdução, explicar como é que é e vocês podem dar as dicas de vocês. A gente tá aqui hoje gravando em 9 de novembro, né? Até combinou, 9 de novembro, né? E ontem foi a estreia do Dexter New Blood. Obviamente, eu tava lá dando F5 lá no navegador, esperando ele entrar lá no Paramount Plus. E o primeiro episódio foi bem bacana. Já vi que a série vai ser eletrizante. 10 anos esperando ela voltar e eu acho que valeu a pena esperar. Outra dica bacana, eu tenho 2 animações aqui da Warner. A primeira é a Liga da Justiça, Ponto de Ignição. Até no último podcast eu falei do What If do Disney Plus, que eles deram uma distorcida no universo lá que a gente conheceu de Vingadores e reescreveram a história. E aqui no Ponto de Ignição do Liga da Justiça aconteceu uma coisa muito parecida. O Flash vai lá, faz uma daquelas maracutaias que só o Flash faz e acabou entrando em uma realidade paralela. Esse episódio de Ponto de Ignição ficou bem bacana. E o outro que foi lançado semana passada é o Batman, O Longo Dia das Bruxas. São 2 episódios de 1h30 mais ou menos cada um. E eu acho que é uma das melhores histórias da DC que eu vi até hoje. Uma história muito bacana. Pra quem gosta de animação, com certeza vai se divertir muito. E agora eu vou chamar aqui quem gostaria aqui de mandar as dicas primeiramente. Pessoal aí que gosta da área de produtos, tá? Eu indico o livro Inspirado, do Mark Kagan. O cara é uma referência em produtos aí. E ele passa a ideia ali, né, de como criar produtos, tecnologia que os clientes amam. Então, ele transcorre toda essa parte de discovery, essa parte de cases, né, que tem várias referências no mundo. Aí ele colocou ali também no livro. Passa uma visão de UX, designers, enfim, pra quem gosta aí sem dar muito spoiler, eu recomendo a leitura, tá ok? Valeu, pessoal. Bacana. E você, Andressa? Eu vou numa vibe mais séria, então, mais descontraído, pra gente esquecer um pouco o trabalho já, né, no finalzinho aqui. Vamos lá de uma série muito famosa aí no Netflix, que é Annie with an E. Eu gosto muito de uma menina muito atrevida, ousada e inteligente pra época dela, e acho que reflete bem do que as meninas têm que ser hoje em dia, né? Mesmo a gente lidando com TI, que é um mundo tão masculino, a gente pode se sobressair aí em algumas áreas e em vários momentos, né? Eu diria assim. Então, acho que vale assistir. Só quero fazer um parênteses aqui. Eu confesso que eu acho que as meninas deixam a tecnologia mais pros homens porque tem pena da gente. Porque elas passam a perna na gente em tudo, né? Acho que elas combinaram até. Vou deixar a tecnologia pra esses cabras aí, pelo menos pra eles se acharem alguma coisa. Mas eu tenho essa percepção que você tem mesmo. Então a gente vai voltando. Vai voltando. Já vi que perdemos uma majestade aqui. Não vai ter jeito, não. E você, Flávia? O que você manda pra gente? Vou na mesma linha da Andressa. Vou mandar pra vocês uma sugestão de série. Tá bem no auge, né, da Netflix. E vários posts, assim, que a gente acaba vendo e comentando, assim, que é a série da Maid. Conta a história de uma garota. Não tem muita firula em si, sabe? Não é uma história romântica, pelo contrário. Eu acho que é uma história bem de vida real, realmente. Pra quem não assistiu, vale muito a pena assistir, principalmente pra quem é mulher. Então eu sei e espero que tenha bastante meninas ouvindo a gente. Então acho que tem a ver também com relação de abuso, e não abuso físico em si, mas às vezes é abuso psicológico mesmo, que as pessoas podem sofrer, tanto homem quanto mulher, pra gente não romantizar essas situações, né? Então acho que foi uma dica de série bem interessante pra assistir e refletir sobre. Sim, e perdemos aí a Marília Mendonça, né? Uma mulher que provavelmente mais empoderava as mulheres aí no cenário nacional, infelizmente. Eu acho que a gente precisa muito disso mesmo. Eles entender que não tem que ter diferença e, cara, cada um no seu quadrado e todo mundo dividindo tudo. Eu super concordo contigo. Todo mundo tem o direito, né? Na verdade, tem o direito de ocupar os mesmos espaços. Exatamente. Eu acho que isso já não é mais uma realidade. Isso já devia ser old school, já devia ser old fashion. Eu acho que a gente já devia ter se tocado disso há muito tempo. Há muito tempo, exatamente. E seu recadinho, Joseph, o que você manda pra nós? Eu sei que você curte game aí, vamos ver o que você vai mandar hoje. Eu sempre tô aqui sugerindo coisas de gente adulta e séria, né? Primeiro eu vou começar com uma série que é Seinfeld. Uma série já mais antiga, mas muito boa. Dá pra você rir muito. O Seinfeld, ele é um comediante, né? E ele aí criou essa série junto com os amigos dele. Das antigas, mas é muito bom, recomendo pra vocês. Eu já assisti ela inteira e comecei a rever de novo. E o outro que eu vou indicar é um game aí, que é o Horizon Chase Turbo. Que quem é do nosso tempo, né, Manzano? Lembra lá do Top Gear? Ele é meio que uma Top Gear atualizado aí, onde dá pra gente jogar em 4 pessoas. Aqui em casa a gente joga um monte aqui. Saiu uma DLC aí do Ayrton Senna, que dá pra se divertir horrores, né? Então é um gamezinho simples de jogar, mas que dá pra se divertir muito. Ele é competitivo,
Então dá pra você jogar com a família inteira aí. E a gente já foi muitas vezes aqui em casa de sábado pra domingo, até 3, 4 da manhã jogando em família aqui. E é legal pra caramba. Legal. Eu sou mais rodado que você, porque eu cheguei a ver o Atari sendo novidade. Eu sou um pouquinho mais rodado que você, mas pô, bacana. Então, show de bola, pessoal. Queria agradecer muito aí o papo. O papo foi super bacana, foi super fluido. E eu também queria agradecer o pessoal que ouviu a gente aí. A gente vai deixar muita informação no Keynotes aí pra vocês. Então, muito obrigado para que eles nos ouviram, para quem esteve aqui com a gente. E a gente se escuta no próximo TOTUS Developers Podcast. Este podcast foi editado pela Maremoto.